A gente vai começar o programa hoje com outro assunto que também é novidade. Aliás, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Vou te fazer a pergunta. Você já ouviu falar em imprint metabólico? O que será isso? Ela, mais uma vez, junto com a gente, queridíssima nutricionista, Maria Fernanda Cortez. Bem-vinda! Tudo bem? Bom dia! Prazer tê-la aqui de novo com essa mesa linda. Olha! Tá bonita, né? Nossa, parabéns! Colorida! Sandrinha arrasou. Agora, a Sandrinha é um espetáculo. Beijo pra Sandrinha, querida. A mesa já está linda. Agora, o nome da nossa pauta, esse título que a gente vai colocar pra vocês aí no GC, pra vocês entenderem exatamente o que é imprint metabólico. Parece algo complicado e difícil, mas Mafê já vai começar a nossa pauta hoje contando o que seria isso. Vou traduzir, então, para programação metabólica, tá bom? Programação metabólica. Melhor. Vamos para programação metabólica. Bom, programação metabólica nada mais é do que preparar o corpo, tanto antes de engravidar, quanto durante a gravidez e depois, quando a criança nasce também. Tá. O que é a programação metabólica? A gente programa o corpo para prevenir doenças lá na vida adulta. Então, doenças como hipertensão, obesidade, diabetes, até câncer, a gente pode prevenir nesses momentos da vida, que são momentos que a gente chama de janela da oportunidade. Que legal! Tá? Então, quando eu falo que uma paciente está pensando em engravidar, eu falo, a gente tem que cuidar, então. Não dá para, quero engravidar, vou começar a tentar amanhã e vou continuar com meus hábitos todos confusos, não praticando atividade física, não comendo direito, enfim. Tem que ter uma programação. Tem que ter uma programação. Para quê? Para evitar todos esses tipos de doenças lá na frente. Tá. Porque quando uma criança começa a ficar doente ou lá na vida adulta tem algum problema, nunca vai pensar como foi lá atrás, né? A alimentação da mãe, os hábitos da mãe. E mesmo quando começou uma introdução alimentar quando criança, se comia direito, como era, né? É verdade. Aí desenvolve lá na frente doenças. Então, qual é o primeiro passo dessa programação quando essa mulher, então, se propõe a engravidar? Porque a gente vai fazer uma sequência o seguinte. Quando ela se propõe a engravidar, no momento que ela está grávida e, obviamente, depois do nascimento do filho, como ela continua agindo com a criança e com o próprio corpo, né? Afinal, Exato. Mesmo depois da gestação, nascida a criança, a gente continua tendo que ter hábitos saudáveis para a própria vida. Sim, né? Com certeza. E aí? Bom, quando a gente está pensando em engravidar, então o ideal seria, na pré-concepção ali, fazer uma alimentação desintoxicante. Tá. Então, tô pensando em engravidar, eu sei que às vezes não é uma coisa que a gente programa tão certinho, né? Vou engravidar daqui 2 meses, mas enfim, começou a passar pela minha cabeça que eu quero engravidar. Vamos fazer uma dieta de desintoxicação. Tá. Que é eliminar leite derivados, glúten, alimentos mais alergênicos. Tá. Talvez se você não tiver nenhuma intolerância e nenhuma alergia, você pode simplesmente escolher alimentos de melhor procedência. Então, eu posso pegar um leite orgânico, uma farinha de trigo que seja orgânica, com moderação e sempre fazendo a rotatividade dos alimentos. Tá. E aí evitar tudo aquilo que eu falei na pauta do dia do nutricionista. Então, evitar produtos que contenham muito plástico, alimentos muito industrializados, fazer mesmo uma limpeza do corpo, para deixar esse corpo, o ambiente melhor possível para esse bebê que está chegando. Então, assim, diminuir embutidos. Exato. Tudo que é industrializado. Bebida alcoólica, tabagismo, muita poluição, enfim, evitar todos esses alimentos e essas situações muito tóxicas. Você acha, agora até abrindo um parêntese da nossa conversa, que o fato dessa mulher ter aí em mente querer engravidar, e muitas vezes, até nesse início, ter dificuldade, porque a gente conversou um pouquinho que hoje as meninas têm se queixado de uma dificuldade, de uma demora para engravidar, né? Porque pode ter relação, inclusive, com esse consumo aí de conservantes em excesso e até de maus hábitos. Mas você acredita que já fazendo um detox, uma limpeza, ela aumenta a chance de engravidar? Aumenta muito. E eu vejo isso muito no consultório, porque tem várias pacientes que chegam, estou tentando engravidar, não consigo. E aí a gente faz muito a dieta de desintoxicação, né? Tá. A gente tem vários protocolos. E aí chegam pacientes 1 mês depois, 2 meses depois, meninas, engravidei, tô grávida. Assim, a gente tem vontade de chorar, até de emoção, porque a gente vê que realmente funciona o que a gente está fazendo, né? Olha, gente, então é importante isso que a gente está dizendo. Primeiro passo concluído. Primeiro passo concluído. Desintoxicou, deixou o corpo mais saudável. Aí a gente tem que pensar ali, e a desintoxicação, ela aumenta então a fertilidade também, tá? Melhorando ali todo o nosso processo reprodutor. E a ovulação, porque às vezes também. Tem meninas que têm uma
sei lá, um desequilíbrio, vamos dizer assim, na ovulação, que envolve ovário policístico e outras coisas, né? Sim. Que acertando a alimentação já volta tudo ao normal? Exatamente, pode voltar ao normal. Tem vezes que a gente precisa também de uma suplementação, de um cuidado médico. É sempre bom ter um médico com a gente, trabalhando, porque hormônios nem sempre vão se regular através da alimentação somente, né? É verdade, então, é verdade. A gente precisa cuidar. Engravidou. Engravidou. E aí? Qual é a programação metabólica lá no útero? Aí a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente vai comer. Então, eu atendo muita paciente que vem e fala, agora eu vou comer por 2, eu posso comer o que eu quiser, depois eu emagreço, pensando só na questão de engordar ou emagrecer, né? É verdade. Então, a gente tem que pensar que esse é o momento mais importante, tanto a gravidez quanto o pós-natal, da pessoa ofertar os melhores nutrientes, melhores alimentos, melhores sentimentos para ter uma gravidez saudável e um filho muito saudável. Eu vi lá no texto que você mandou e achei muito interessante que a placenta é considerada alguma coisa nessa programação metabólica. Ela é muito importante porque ela absorve tudo. É ela que passa, né, através do cordão. Ela absorve e ela passa para o neném, né? Então, a gente precisa cuidar muito bem dessa alimentação e cuidar para que essa placenta ela tenha uma barreira, que algumas coisas, graças a Deus, ela não absorve. É verdade. Mas tem outras que ela acaba absorvendo e a gente tem que tomar cuidado. Quer citar alguns alimentos importantes dessa primeira fase da gravidez para o imprint metabólico? Bom, muito importante a gente ter alimentos fontes de cálcio, que vão ajudar aí no desenvolvimento de ossos, dentes. Então, aqui, espinafre, que contém cálcio. Eu quis trazer algumas coisas fora do comum. Então, a gente sabe que leite e derivados contém bastante cálcio. Certo. Mas eles não são tão bem absorvidos quanto os dos vegetais. Então, aqui, espinafre, a couve, que são folhas verdes escuras. A gente tem gergelim, que tem bastante cálcio também. O óleo de gergelim, que é maravilhoso. Então, esses alimentos são muito importantes. Frutas e vegetais são de extrema importância. Sempre, né? Pela sua coloração, que tem bastante fitoquímico, pelas gorduras boas, por exemplo, ricas no abacate, pelas enzimas que ajudam tanto na digestão e aí favorecendo um melhor aproveitamento de todos os nutrientes. Olha só. Isso desde esse início da gravidez? Desde o início da gravidez. Aí tem também a questão por exemplo, da metionina, da cisteína, da colina, que são alimentos que estão presentes no ovo, na aveia, na própria folha verde escura também, nas castanhas. Eles fazem parte da metilação do DNA. Ou seja, a gente precisa metilar bem para evitar ter doença cardiovascular lá na frente, ter trombose, evitar de ter câncer e até da obesidade. Porque quem não metila bem não acaba acumulando mais gordura, acaba ficando mais suscetível a essas doenças. Então, é já nesse momento que o bebê ainda tem pouquíssimas semanas e é aí um grãozinho, ele já está passando por toda essa programação. Por toda essa programação. Pensou em engravidar, você já está montando um ambiente, criando um ambiente que pode ser ou favorável ou desfavorável para a criança. O que seria prejudicial nessa fase do início? O álcool, a gente sabe, cigarro nem se fala, né? Mas falando aí de alimentos que podem comprometer essa programação metabólica, Mafê. Então, muitos alimentos industrializados, e aí quando eu falo industrializado, são aqueles ultraprocessados, tá? Porque quando a gente fala industrializado, tem gente que fala, mas o arroz, o azeite, são industrializados, sim, claro. Mas aqueles mega processados, então salgadinho de pacotinho, aqueles temperos prontos, tudo isso a gente tem que evitar durante esse período e também evitar para a vida, né? Porque faz muito mal. Evitar essa questão do plástico, muito ali esquentar alimentos em potes plásticos, colocar no micro-ondas, beber de garrafinha de plástico, enfim, tem que evitar toda essa contaminação. Que isso pode prejudicar principalmente nesse momento. Muito açúcar também, porque o açúcar ele vai acabar gerando na criança um paladar mais pro doce e quando ela crescer, ela vai ter isso muito aumentado e acaba favorecendo a obesidade também. Isso é interessante, gente, porque esse negócio é verdade. E quando a gente se alimenta disso, isso vai para o sangue, ou seja, vai para a criança. Sim. E não que ela está se alimentando desse açúcar, claro, mas é algo que está ali já também. Estimulando já. Porque a gente vai comendo um monte de coisa. Mas colocou o açúcar, aquilo já fica ali, vai para a placenta, já fica alimentando a criança ali com aquele paladar mais doce, né? Então... Impressionante. E isso, olha, eu vou dizer que eu acho que é verdade, porque eu não como, eu não sou do doce. Você vê isso em consultório? Eu vejo no meu muito filho. Em consultório. Ele não ama doce, não. Quando tem, lógico, dá um pedacinho ou outro, mas rapidinho eu vejo em já. Consultório, eu vejo muito médico liberando açúcar, adoçante, acredite se quiser, bebida alcoólica e cigarro.
Já peguei várias pacientes fumando. Eu já ouvi da história do cigarro também. Então, assim, tem que pensar muito mais na criança do que em você nesse momento. Tá? E lembrar que tudo vai pro bebê. Tudo vai pro bebê. Então, a mãe, para se sentir forte, conseguir cumprir, porque muitas mulheres querem continuar trabalhando até o final da gravidez. Claro. Aliás, super saudável, eu acho que é a melhor recomendação, né? Trabalhar, fazer atividade física. Gravidez não é doença, gravidez é muita saúde, né? Saúde em dobro. Pra você e pro teu filho. Mas como é que a gente consegue manter esta mãe também saudável e também nessa programação do próprio corpo? Porque se ela está mudando hábitos, está mudando hábito também para o bebê, ela precisa ter uma noção do quanto aquilo deixa ela fortalecida e as quantidades que ela tem que comer. Claro. Tem que aumentar a quantidade desses nutrientes? A gente não precisa aumentar em grandes quantidades. A gente pode manter, dependendo da dieta que a mãe tinha antes de engravidar, a gente pode manter uma quantidade parecida, talvez um pouquinho maior, mas nunca dobrar a quantidade. Não há necessidade e nem fazer restrição calórica também. Não é momento para pensar em emagrecer, fazer dieta de restrição, né? Qual seria sua dica, já que a gente está falando dessa parte, eu acho o começo da gravidez um período importante, até para essa programação metabólica, para essa mulher não engordar muito, não ganhar muitos quilos na gravidez. Qual a sua dica, Mafê? Nos primeiros 3 meses, não exagerar de fato, que quando a gente ganha muito peso nos primeiros 3 meses, ali ganha 3, 4 quilos, aí já começa a gerar um ambiente que vai favorecer para o ganho de peso durante toda a gravidez. Tá? O segredo está aí. Porque no terceiro trimestre, ali do 6º ao 9º mês, a gente tem um ganho de peso maior, porque o bebê está precisando ganhar peso também para nascer. Então, aí a gente vai absorver muito mais coisa. Então, tentar ganhar o peso que o médico e a nutricionista passam ali do 1º até o 6º mês, para depois ter esse ganho de peso aí aumentado. Tá? E dá uma inchadinha também no final, né? Dá uma inchada, exatamente. Aí subiu na balança. O peso também sobe, não tem jeito. Próxima etapa da nossa programação metabólica. Queria só aproveitar para falar ali que a gente falou de probióticos também. O probiótico é muito importante durante a gravidez e pro recém-nascido. Eu passo para todos os meus pacientes, então a gente tem, claro, tipos diferentes e quantidades diferentes, mas pode tomar. Evita aborto, o probiótico, evita infecção urinária e evita a obesidade lá na frente, na vida adulta. Isso de maneira o quê? Manipulada? A gente pode usar pela alimentação, que a gente tem no iogurte, a gente tem nos leites fermentados, tem no chucrute, que é o repolho fermentado, né? Repolho em conserva. Eu uso muito pela manipulação, pela suplementação, porque a gente consegue colocar quantidades maiores e mais vezes ao dia, mais vezes durante a semana, e consegue fazer uma suplementação correta. Mas é muito importante. E o prebiótico também, que é a famosa biomassa de banana verde, né? E a gente coloca na alimentação, no dia a dia, e vai encaixando. Para essa mulher grávida é maravilhoso, né? Inclusive para não dar constipação. Exato, evita a constipação também, porque muita grávida reclama de estar com o intestino um pouquinho mais preso, não vai tanto ao banheiro e também não faz bem, né? Vamos colocar a perguntinha do público agora? Vamos. Tem uma, não tem má? Olha lá. Perguntinha preparada, olha lá. E você me responde agora. Caio, um beijo, obrigada. A falta da programação metabólica pode influenciar em intolerâncias alimentares? Pergunta interessante. Pode, sem dúvida, porque a gente pode gerar uma criança que ela foi submetida ali durante a gravidez a muitos alimentos alergênicos e lá na frente ela não aguenta mais e aí ela começa a desenvolver ou intolerâncias pequenas ou até alergias, principalmente a ovo, glúten, leite derivado, soja. Isso é do consumo excessivo, então, da mãe? Da mãe. Durante a gravidez? Da mãe. Durante a gravidez e durante o aleitamento, porque aí acho que a gente pode passar também pro aleitamento. Vamos, já. Porque o período, então, da gravidez é inteira desse jeitinho que a Mafê comentou. Uma alimentação bem variada, com muitos fitoquímicos, não exagerando nas toxinas, não tendo hábitos saudáveis, né? E tentando consumir mais orgânicos? Sem dúvida mais orgânico, porque agrotóxico a gente sabe que é mega tóxico pra gente. Imagina para um bebê que é ali pequenininho, que não tem nem como se defender direito, né? E, infelizmente, passa pela placenta. E a gente tem agrotóxicos aí mega potentes, né, hoje em dia. O Brasil campeão de uso de agrotóxico. Sério? Então a gente tem que tomar muito cuidado. O Brasil é campeão. Mais do que países mega desenvolvidos aí, europeus, americanos. Que já estão tomando cuidado. E a gente tem que pensar nisso. Carol, é caro. Não, realmente. Não é barato, mas aquilo que a gente falou, o remédio é mais caro, problemas de saúde. Doença é mais cara. A doença é mais cara. Mas tem um detalhe também. Quanto mais a gente consumir,
mais esse produto vai ficar mais barato, porque aí aumenta a demanda, pronto, o produtor começa a produzir cada vez mais, né? E eu acho que favorece, inclusive, não consumir do outro, faz com que o outro produtor pense, puxa vida, será que não está na hora de eu mudar esse esquema aqui, virar orgânico também? Com certeza. E aumentar, inclusive, produtores de orgânicos para que cada vez mais o preço fique competitivo também. Então é uma relação aí de mercado, muitas vezes, mas que a nossa parte, né? Eu, por exemplo, não consigo consumir tudo orgânico. Sou muito honesta, não consigo consumir tudo. Sim, tem coisas que não dá pra gente achar, que aí você não vai ficar indo... Você é mãe, trabalha, teu marido também. Você não vai ficar indo de lugar em lugar procurando tudo, Tudo, né? Mas o tomate, que é algo que eu consumo muito... Alface, que eu consumo muito, é algo que eu estou priorizando. Morango, que normalmente a gente sabe que é o pior ali. Morango, tomate, uva, pimentão. E alface, tomate, a gente tem que priorizar o consumo de orgânicos mesmo. Perfeito. Vamos deixar mais uma perguntinha do público? Vamos. Tem várias, né, Má? Oba! Ótimo papo hoje com a Mafê. Um beijo para a Dayana, obrigada. Posso começar o imprint metabólico em qualquer época da vida? Excelente pergunta. Será que a gente pode mudar alguma coisa desse imprint metabólico agora, nesse nosso momento, né, adulto? Pode, não tem problema nenhum, porque você vê que é uma alimentação mega saudável que a gente está fazendo, excluindo alguns produtos alimentícios ali e vai favorecer você ter uma saúde maravilhosa. Se você não está pensando em engravidar agora, mas quer começar a ter um corpo mais saudável, mais pra frente, quando for pensar, vai estar maravilhoso já. Então, nunca é tarde, não tem tem um momento ideal, mas também não tem uma proibição. Ah, não vou fazer agora porque não estou pensando em engravidar. Pode mudar, então, a vida? Pode. Nossa vida. Sem dúvida. Nossa vida. Porque às vezes, a gente falou de diabetes há pouco tempo aqui no programa. Tá. E foi um assunto que rendeu muito. Diabetes a gente sabe que não tem cura, que tem controle. Só que a partir do momento que esse paciente ele tem um super controle, a qualidade de vida dele se torna uma qualidade de vida de uma pessoa que não tem diabetes, certo? Certo. Então, claro que muitas vezes ele tem a dependência do remédio e tudo mais, mas é como se ele mudasse. E eu entendo essa programação metabólica que é exatamente isso. É a chance da gente mudar a história que está prevista para a gente desenvolver. Não, eu desenvolvi diabetes, eu errei durante um tempo, agora eu acertei. Exato. Então foi a minha chance, eu consegui reverter este processo. Eu acho que assim, o diabetes tipo 1, ele não tem cura mesmo, porque é até uma coisa que pode ser criada lá antes dessa programação metabólica, que a gente pode detonar as células beta-pancreáticas. Mas o diabetes tipo 2, que é aquela adquirida ao passar do tempo, com a vida, com o estilo de vida ruim, a gente pode sim curar. Aí tem com remédio, que aí você vai ficar dependente de um remédio, sim, ou tem através da alimentação, melhorando hábitos, e aí você vai até se livrar do remédio. E aí programou, melhorou, tá saudável, né? Eu acho que esse lance da programação vem pra gente mudar, de repente, uma coisa que estava prevista para o futuro, um futuro até próximo, a gente fala, não, a partir de hoje eu vou mudar tudo, então meu futuro vai ser diferente. E mães que têm a diabetes gestacional, a pressão alta durante a gravidez, fazem filhos cada vez mais suscetíveis a desenvolver diabetes na infância e a pressão alta também. Por isso que a gente pega bastante criança hoje em dia também com esse tipo de doença, que é bem triste. Que é o fator decisivo aí, a gente pode dizer assim, que favorece essa mulher a ter uma diabetes gestacional? Onde ela erra? No consumo exacerbado aí de alimentos doces, de processados, a não prática de atividade física, esse conjunto faz... E se ela já for mais suscetível também, se na genética dela já tinha algum gene ali que favorecia o diabetes, se ela continuar com os hábitos errados, pode ser que desenvolva com certeza. E eu já vi algumas mulheres não preocupadas com isso, porque alguns médicos comentam, olha, normalmente depois depois que o bebê nasce, essa diabetes vai embora e tudo volta ao normal. Porém... tem os estragos durante a gestação, então exatamente, tem que ficar atento. Algumas mulheres não ficam sem diabetes. Após isso, viram pré-diabetes e diabética já em seguida. Com certeza. Eu já vi muitos casos. Então, esse lance de, não, depois que nascer volta tudo normal, tá tudo beleza, não é bem assim. E compromete a saúde da criança. Compromete muito a saúde da criança. Então, a gente tem que pensar, como eu falei, não é pensar em você, na estética, se eu vou engordar ou vou emagrecer. É pensar que você tá com uma vida dentro de você e você é responsável por ela. Sem dúvida. Muito bom. Quer colocar a perguntinha daqui a pouquinho? Tem aí mais uma pronta?
E já já a gente vai falar do aleitamento materno, que também é uma parte importante, aqui a gente está falando de alergias. Tcharam, tá aí? Aê! Drica, um beijo pra você. Olha lá a foto da Drica, que linda. Olha lá com o bebezinho, que belezinha. Parabéns, Drica. Meu bebê está com 1 semana. Ai, me arrepiou. Que linda. Tomei cuidado na gestação, mas comi muitas frutas cítricas. Isso pode ser ruim pro bebê? Não, não tem problema. Não, né? Sei. Porque às vezes a mulher sente mais desejo por fruta cítrica, ou tem umas que gostam de frutas mais doces, ou tem o azedo também, mas não tem problema. Não tem, assim, nenhum estudo, nada que comprove, comeu muita fruta cítrica, vai desenvolver alguma alergia, alguma intolerância lá na frente. Que bom que foi a fruta cítrica, né? Exato. Mas agora, ela está nesse momento do aleitamento, da amamentação. O que é importante a gente lembrar nessa fase, até para desenvolver menos alergias? Bom, aí a gente tem o aleitamento materno exclusivo, pelo menos até o 6º mês de vida, é muito importante. Tem mulheres que não conseguem, tem mulheres que não querem, tem aquelas que, doeu um pouco, aí não vou querer amamentar. Só que é muito importante, porque ele fornece imunoglobulinas, hormônios, por exemplo, o hormônio, a leptina, que é o hormônio da saciedade, que na fórmula, quando ela dá fórmula para o bebê, acaba não indo esse hormônio. E aí acaba bagunçando a questão da fome e saciedade. Ah, jura? Então, que ideia disso! Porque o aleitamento, ele vai fazer, a criança vai lá, ela sente fome, mamou, pronto, ali. Aí quando você dá mamadeira, você vai dando a mamadeira, e aí não tem a leptina, a criança vai ficando cada vez mais com fome, e sem conseguir bloquear, ter esse controle aí de fome e saciedade, e acaba comendo mais, favorecendo a obesidade também. E as fórmulas, embora para as mulheres que não conseguem, ou que não podem, ou que têm algum problema, enfim, então são tantas questões, são ótimas e acabam, claro, também salvando a vida do bebê e nutrindo. Sim. A gente sabe que é uma bomba de açúcar também, né? O primeiro ingrediente normalmente é maltodestrina. Então tem bastante açúcar, tem óleo vegetal, tem aquelas bombas aí, tem muita porcariada dentro da fórmula, então possível fazer o aleitamento materno, fazer do possível e impossível para amamentar teu filho, né? Para conseguir. E aí, na alimentação da mãe, então, que está amamentando seu filho, é muito importante que também não tenham essa questão de toxinas, que tudo passa pelo leite. Então, tudo que você come vai para... Você vê até crianças, meu filho está com cólica, o que eu comi ontem que podia estimular? Eu comi chocolate, ou tomei café, ele está um pouquinho mais hiperativo, ou comi algum doce que podia ter feito mal e fez. Então a gente tem que ter uma alimentação variada, tomar muito líquido durante essa amamentação, comer gorduras boas, então abacate, azeite, castanhas, as sementes de chia, de linhaça, peixes, é aquela coisa também de não restringir, tá? Só restringir essas coisas mais trashes aí das porcariadas. Eu adoro quando a Mafê fala esses trashes, sabe? Essas coisas trash. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a sua opinião a respeito do glúten? Como a gente sabe que o glúten tem a intolerância, mas ele é inflamatório. Isso já ficou muito claro aqui em todas as explicações de vocês. Sim. Você acha que, para a mulher que não tem a intolerância, se ela pondera, ou seja, se ela tem um equilíbrio, um bom senso no consumo, e aí não só falando da gravidez, mas falando da vida. Então vamos abrir... né? Falando da nossa vida, né? Eu inclusive, estou aí dentro dessa minha pergunta. Você acha que isso já é um passo? Porque muitas vezes o fato de você retirar totalmente o glúten, obviamente, quando você for comer em algum evento que você foi e só tinha aquilo, ou quando você viajou e nananana, você vai passar mal, porque é uma coisa que você tirou por completo e se é inflamatória, se é forte, vai ter um problema. Então, você acredita que o bom senso já é algo que pode melhorar a qualidade de vida? Pode, com certeza. Eu acho que assim, o glúten a gente tem que pensar se a pessoa é intolerante ou alérgica, são 2 pontos. E que ele é, sim, inflamatório. Então, consumindo ele exacerbadamente, você vai estar machucando a parede do seu intestino, vai estar gerando uma desbiose. Então, se você puder consumir com muita parcimônia, escolher o trigo orgânico uma vez ou outra, aí não tem problema, tá? Mas sempre com cuidado, porque você pode acabar gerando uma intolerânciazinha ali no filho quando está consumindo em excesso. Muito durante a gravidez? Muito, tanto durante a gravidez quanto durante o aleitamento.
Porque o pão é gostoso, mas também precisa comer todo dia, né? Então, assim, eu tenho pensado muito em bom senso. Né? Tem substitutos, é uma delícia fazer o negócio do ovo de manhã e tal. Mas eu acho assim, também, ai, Carol, mas super amo. Então, sábado e domingo quero comer meu pão. Não, você come. Mas é um bom senso. Uma vez ou outra, um bom senso, né? Semana tem 7 dias, você não precisa comer nos 7 tudo igual, né? Ter uma coisa com farinha os 7 dias. Então, eu te fiz essa pergunta, porque como eu sei que você tem um trabalho funcional, né? Para até apresentar para o público de casa uma opção. Uma alternativa de equilíbrio, de bom senso. Eu não sou mais, assim, de verdade, a favor de tirar nada, assim, por completo. Porque a gente gosta de ter, assim, de viajar, não é? Aí, numas férias na viagem, você vai lá, come, passa mal. Você fala, poxa, estraguei minhas férias. Então, ou acaba se frustrando, e aí fica aquela culpa, que também não é boa, né? Isso eu já ouvi de pessoas que não comem nada de glúten e que viajam muito para Paris. Já ouvi. E eu falo assim, aí chega em Paris, eu preciso comer queijo, preciso comer pão. Então, assim, come. Mas, né, é engraçado isso. É melhor aquela coisa, você não come nada, aí quando chega lá vai comer muito, aí o efeito é uma bomba, né? Exatamente. Então, é melhor ter aquela coisa, procura sempre o melhor. Então, o trigo orgânico, o leite, o derivado, a gente indica muito de búfala ou de cabra, mas sempre ali nas suas quantidades moderadas. Tá, para manter um controle. Para manter um controle e ter uma vida cada vez mais saudável e sem muitas consequências ruins, né? Pra gente fechar, Mafê, o que você diria hoje, então, que é a chave pra gente ter esse imprint metabólico desde uma gravidez muito bacana, que foi o que a gente explicou muito, até essa fase adulta e essa mudança de hábitos, porque eu sei que quem assiste Você Bonita tá procurando uma mudança de hábitos. Bom, então se preocupar cada vez mais com a alimentação, com o que você está comprando e colocando para dentro do seu corpo, evitar muito açúcar, evitar a bebida alcoólica, evitar o cigarro, que é péssimo. É o pior dos males. A questão dos plásticos, então, recipientes plásticos, tentar evitar no dia a dia ali esquentar muito comida dentro de recipiente plástico, beber muita água, chás, comer frutas, vegetais, proteínas. Se você for vegetariano, consumir proteínas vegetais de boa qualidade e quantidade, e se você não for, consumir boas proteínas animais também, ovo, carne, frango, peixe. E ter uma alimentação saudável e hábitos saudáveis, tanto na pré-concepção, na gestação, e aí quando seu filho estiver sendo amamentado, e para ele também uma alimentação maravilhosa, né? É isso mega aí. Saudável. Tá aí, aqui tem elementos incríveis para vocês guardarem, então, na memória, o que vai ser de excelente consumo. Eu acho que ficou bem legal e é interessante a gente entender essa programação metabólica, até porque daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre transplante cardíaco com o Dr. Hélio, e você comentou aí de doenças cardiovasculares que podem já nessa fase do bebê estarem sendo programadas para o futuro. Frente. Sim. É a gente que vai mudar tudo. Tá aí, vou agradecer mais uma vez Maria Fernanda Cortez, nutricionista funcional. O Insta dela, gente, é da NutriConsult, que fazem um trabalho super bacana. Vai lá para seguir lá, @NutriEconsult com temudo, tá? E o site nutriconsult.com.br. Você quer deixar mais algum? Tem o Insta também, o @detox de corpo e alma e detoxdecorpoealma.com para quem quiser entender mais de alimentação desintoxicante. Olha só. E aí conhecer bastante o nosso trabalho. Então, detoxdecorpoealma.com e @detoxdecorpoealma. No Insta, Esse eu vou seguir, não conhecer não. Ah. Legal, parabéns, viu? Obrigada, beijo e até a próxima. Até. E eu tô te acompanhando, daqui a pouco eu quero só ver. A Mafê falando muito de gravidez, na cara dela, brincadeira.